Olá, bom dia, bem-vindo ao canal. Sou o Fernandão da Farmácia e desde 1983 no balcão de farmácia. Pouco mais de 40 anos, né? E trazendo aqui para vocês um pouco de informações que pode ser um pouco relevante, né? E hoje a gente vai falar sobre câncer, né? Segunda-feira, hoje é a primeira parte, então a gente vai fragmentar isso em 5 vídeos, tá? Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Vai ser o nosso último vídeo. E hoje a gente vai falar sobre a história do câncer e a evolução da medicina. Você conhece alguém que está passando por situações oncológicas? Mande esse vídeo para ele, tá? Talvez isso daí pode acender um pouco mais de informação, saber um pouco de bagagem nesse processo de transformação que está acontecendo na vida dele, tá? Obrigado. Para quem não me conhece, eu sou o Fernandão da Farmácia, tá? Então, olha lá, isso aqui, história já remonta a mais de 1600 anos antes de Cristo, né? Onde foi o primeiro registro escrito de câncer, foi encontrado num papiro de Edwin Smith, né? É um documento médico do Egito Antigo. Esse papiro havia uma descrição dos tumores na mama. O médico egípcio, tá? Ele relata que os tumores eram incuráveis e a única forma de tratamento era a cauterização pelo fogo, né? Ou seja, há mais de 3.600 anos, o câncer era conhecido, mas visto como um inimigo sem cura. E o tempo foi passando, a evolução foi acontecendo, e hoje a gente já sabe, né? Muita coisa dá para viver, né? O processo de transformação, né? E lá na Grécia Antiga, né? O Hipócrates, conhecido como pai da medicina, né? Ele que cunhou esse termo carcinos, carcinoma, né? Que vem do grego caranguejo, né? Lembra uma estrutura que tem perninhas, né? Eu deixei na descrição do vídeo aí, na chamada, na thumbnail, né? E ele começou a usar isso, né? Esse termo, né? O nome porque ele viu os tumores que tinham ramificações que lembravam patas de um caranguejo, né? Para Hipócrates, o câncer surgia por um desequilíbrio dos humores corporais, como sangue, fleuma, a bile amarela, a bile negra, e ele acreditava que o excesso da bile negra era causadora do câncer, né? Já no Egito, o câncer era descrito como sem cura, mas na Grécia, o termo câncer, né, ganhou esse nome e começou a ser compreendido como uma doença do corpo e não apenas um castigo divino. Então não é uma coisa assim, você está assim porque é castigo de Deus, não. Começou o entendimento que isso daqui era uma doença que se transformava dentro do corpo, né? E a origem do nome carcinoma, da palavra grego carcinos, que significa caranguejo, massa central com algumas veias que lembram patas de caranguejo. E a evolução foi acontecendo. No século XIX desenvolveu-se a anestesia, então facilitou a retirada, né? Porque antes era feito na cauterização. Chegou a anestesia e falou, opa, dá pra gente fazer uma cirurgia, retirar partes, né, que não são tão mais interessantes, né? E depois veio a radioterapia, né? Surgiu no final do século XIX, em 1895, Wilhelm Röntgen descobre o raio-x. Pouco depois, Marie e Pierre Curie, né, descobre o rádio. Logo os médicos percebem que a radiação podia destruir células tumorais e até hoje ela é utilizada, né? Quem lembra da história de Marie Curie? Tem filme sobre ela no documentário. A quimioterapia surgiu na Segunda Guerra devido ao gás mostarda, né? Nasceu de uma forma curiosa durante a Segunda Guerra Mundial. O gás mostarda, usado como arma química, né, destruía as células da medula óssea e dos linfócitos. Pesquisadores transformaram a toxicidade, ajustaram, né, para o tratamento de leucemias e linfomas, que é utilizado até hoje, né? E a imunoterapia, que hoje avançou muito, né? Usar o próprio corpo pelo sistema imunológico, o paciente, para reconhecer e destruir as células cancerosas. Essa hemoterapia, aliás, essa imunoterapia,
Isso me lembra quando eu era mais jovem e aonde faziam-se hemoterapia. Você já fez hemoterapia? Comenta aí se você já fez hemoterapia, se você conhece a hemoterapia. E isso aí pode virar vídeo pode virar tema para o próximo vídeo, tá? E o que eu sempre gosto de falar aqui são coisas que muitas vezes você não consegue num balcão de farmácia. São muitas vezes às vezes você não consegue informação dentro do consultório. Então eu estou todo dia aqui falando para vocês, tá? Eu sempre fico ao vivo das 9 da manhã às 10 da manhã e durante outro tempo você pode assistir meus vídeos aí, tá? Obrigado, tá? E a hemoterapia. Já fiz hemoterapia, tá? Você sabia que tem tipos de câncer, teratomas, né? Depois você dá um Google aí, você vai ver as imagens, tá? Eu posso até deixar no link aí para você dar uma pesquisada. E que ele tem cabelo, dente, osso, olho rudimentar, né? São resultados das células troncos que nascem de forma desordenada. Interessante estudar as células tronco, viu? Câncer transmissíveis em cão. Tumor venéreo transmissível, contagioso para os animais, os cães, no ato sexual. Imagine ter câncer transmissível. Tumores e gravidez. Eu contei esses dias atrás, né, que quando comecei a trabalhar em farmácia, apareceu uma mulher, né, que ela vivia no sítio, não tinha muito acesso. Naquela época não tinha muito pré-natal, essas coisas, né? E ela achava que estava grávida, porque estava crescendo na velocidade de uma gravidez, mas quando ela foi no médico viu que aquilo não era gravidez, era um tumor, né? Retirou, tumor benigno, né? Então foi mais tranquilo, mas mesmo assim deu essa imagine você pensar que tá uma coisa, não tá? Por isso que é bom você sempre estar aí no médico, sempre fazer os teus exames, buscar informação para saber o que está melhorando, né? Radiação como cura milagrosa. Você já sabia que teve pessoas que tomavam água radioativa? Pessoas que usavam creme radioativo? Pessoas que usavam louças, era cosméticos, era prato radioativo? Verdade. Achava-se que a radiação promovia uma prevenção, né? Mas hoje a gente sabe que isso daí só ferrou com o povo, né? Verdade. A história conta isso, né? E eu conto coisa aqui que você não... Paciente que nunca para de rir, né? 1938, um paciente com epilepsia gelástica, um tumor que atinge uma região do cérebro que é responsável pela emoção. Então ele dava risada de tudo. Para tudo ele estava dando risada, gargalhada, 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 gargalhada. É um tumor que estava no cérebro, né? E o câncer de múmias, né? Então já naquela época, já no Egito, nas descobertas, né, observou-se que já tinham, né, tumor, câncer. E uma reflexão hoje para vocês. Será que a sociedade também avançou no cuidado humano? Nós não somos apenas números, né? O cuidado, né? Cuidado com a pessoa humana, cuidado com a pessoa, né? O ser vivente que está ali necessitando de tratamento. Houve evolução? Acredito que sim, gente. A medicina está formando profissionais que têm um apelo muito grande no cuidado de outras pessoas, né? Mudou muito. A gente muda, né? Ixi, desde a minha história lá em 1983, quando eu comecei a trabalhar em farmácia, muita coisa. E eu comecei a trabalhar em farmácia na época que lavava seringa. Verdade, não tinha seringa descartável. A agulha era descartável, né? Mas a seringa não era descartável. Passei por isso. Obrigado, pessoal. Espero que esse vídeo tenha feito um pouco de sentido, tá? E a gente vai fazer. Esse é o primeiro vídeo da semana, tá? Então, hoje é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A gente vai falar sobre o tema câncer. Obrigado. Saúde e paz. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações. Que no próximo vídeo você vai ser o primeiro a assistir. Tchau.